Passando, igreja. Amém? Vamos colocar em pé. Obrigado, Pai, pela tua oportunidade nessa noite. Essa oportunidade de estar sobre este lugar para falar das grandes coisas que tu fazes. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui com a mão arada, Senhor. E não quero olhar para trás, não quero olhar para os lados. Mas eu peço o teu nome, Jesus. Eu quero olhar para frente. E eu quero ser, Pai, prisioneiro de Cristo. Eu quero ser o seu prisioneiro nessa noite. Eu quero tomar o teu fardo, eu quero tomar o teu jugo. Eu quero deixar nesse altar, eu quero deixar na tua presença, Pai, toda maldade, toda soberba, todo o meu eu, toda a minha podridão, todos os meus erros. Peço em teu nome, Jesus, nessa noite. Que o Senhor coloque vestes novas em minha vida. Venha fluir o teu rio em minha vida nesse momento. Quero mergulhar nas tuas águas, Pai. E quero pedir, Jesus, que a tua vontade, que o teu querer seja nessa noite. Não o meu querer, não os meus pensamentos, não aquilo que eu tenho para falar, mas aquilo que o Senhor tem para essa igreja. Aquelas grandezas que somente tu fazes, Senhor. Se você precisar alegrar, eis-me aqui para ser conforme a tua vontade. Se for para ser bênçãos, para derramar bênçãos, que seja conforme a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, nas minhas mãos e suas mãos, Jesus. E peço que o teu Espírito Santo esteja sobre este lugar. Que o teu Espírito ministre sobre essa igreja, sobre essa casa. Hoje, Jesus, nesse momento, Pai, eu me uno a Ti, ó Deus. E eu creio, Pai, que Tu ainda faz maravilhas. Porque eu tenho vivido as maravilhas que Tu fazes. Pela manhã eu tenho contemplado aquilo que Tu fazes. Durante o dia, ó Deus, eu vejo o que Tu fazes. À noite eu agradeço pelas Tuas maravilhas. E eu sei que Tu tens maravilhas neste lugar. Eu sei que Tu tens o Teu Espírito Santo para derramar sobre este lugar. Eu sei que Tu tens bênçãos espirituais para esse lugar, ó Deus. Eu sei que Teu Evangelho ele é puro, ele é purificador. Eu sei que a Tua palavra é palavra de mansidão. Eu sei que o Teu Espírito traz santidade, o Teu Espírito traz tranquilidade, o Teu Espírito traz domínio próprio, ó Deus. Eu creio ainda, ó Deus, que Tu faz maravilhas maiores sobre este lugar, sobre essa igreja, ó Deus. Porque sobre essa palavra que eu falo em nome do meu Deus, eu ordeno para que os espíritos malignos caiam por terra nessa noite. Eu ordeno para que os espíritos malignos e potestades e principados caiam por terra nessa noite. E que o Seu nome, Jesus Cristo, seja exaltado nesse lugar. E que o Seu nome seja glorificado nesse lugar, ó Deus. E que a ministração conforme o Teu querer, que a ministração conforme a Tua vontade, ó Deus, seja nessa noite para exortar, para abençoar, mas que o Teu povo não saia deste lugar sem a Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Toma assento, igreja, por favor. Exaltado seja o nome do Senhor. Toda a honra seja dada a Jesus, que morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos livres. Agradecemos a um Deus que saiu do seu trono e se tornou como homem para que nós pudéssemos ser livres hoje. Se estamos aqui nessa noite, foi porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Se nós levantamos pela manhã e vamos ao nosso trabalho felizes, alegres, se nós levantamos pela manhã e contemplamos as belezas que tem nessa terra, foi porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Embora o inimigo ele tente chegar até nós e nos confundir, mas a palavra do Senhor fala assim que nos últimos tempos, se nós não vigiarmos, até os filhos ele vai enganar. E que nessa noite nós não sejamos enganados por Satanás.
E que nessa noite o Espírito Santo revele a nós a palavra do Senhor. Que nessa noite as águas do Senhor venham fluir sobre as nossas vidas. E que nessa noite toda a imundícia satânica caia por terra. Que acenda uma luz. Um menino nos nasceu. E que nenhuma escuridão fique no nosso corpo. E que nenhuma escuridão fique no nosso espírito. Para que o inimigo não venha se esconder em Cristo. Que toda soberba, que toda a malícia, que tudo aquilo que o inimigo tem introduzido, não é só porque somos crentes que estamos todos os cultos aqui, que o inimigo ele não tenta impor algo para nós. Se nós não estivermos, igreja, debaixo das asas do nosso Deus, se nós não estivermos banhados, se nós não estivermos banhados pelo óleo santo de Jesus, todas as flechas e dardos malignas, elas vão entrar em nós. Se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não estiver com as mãos dele fortes e poderosas, o inimigo demonstrado. E nessa noite, igreja, e nessa noite, eu sinto o fluir das águas do Senhor sobre este lugar. Essa noite, o Senhor tem prosperidade para essa igreja. Essa noite, o Senhor tem prosperidade para aqueles que o buscam. Eu não estou falando de prosperidade material, embora isso seja consequências daquilo que vivemos em Cristo, porque a palavra de Deus assim diz que quando nós estamos nele, a sabedoria vem sobre nós, a sabedoria vem sobre o homem e a mulher. Essa sabedoria, ela vem sobre ministrar sobre a vida de um homem e uma mulher, e até sobre as suas finanças, e até várias coisas. Mas eu quero dizer assim, que a verdadeira prosperidade é ter Cristo em nossa vida. A verdadeira prosperidade é você chegar em um lugar e as pessoas reconhecer que em você está habitando o Espírito Santo. É onde você passar, onde você colocar a planta dos teus pés. A verdadeira prosperidade é você mudar os ambientes, tá? Onde o inimigo fica desconfortável porque a presença do Senhor inunda aquele lugar. E você tem uma transformação pelo Espírito Santo. Essa é a verdadeira prosperidade. Ainda hoje pela manhã, eu estava ouvindo um culto da Mevan, que eles começam, era eu, igreja, mais cedo, e passam meio-dia. E parece ser tão gostoso, que eu gostaria de estar. Já fui, já participei do culto, é muito bom. É como a gente estivesse no dia de hoje aqui, ministrando ao Senhor, gostoso, maravilhoso, pela presença dEle. E o Luiz Hermínio, ele pregava e ele falava, igreja, que chegam pessoas para ele e dizem assim, nossa, a igreja está crescendo, que prosperidade, isso, aquilo. Ele falou, isso não é prosperidade. Crescimento palpável não é prosperidade. Ele falou, prosperidade é saber que o homem precisa de uma nave espacial para ir até a lua. Sabe o que é prosperidade? É você entrar no teu quarto, fechar os teus olhos e você contemplar o terceiro céu. Essa é a verdadeira prosperidade em Cristo. É você olhar para o teu irmão, é você olhar para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa e ver eles cheios do Espírito Santo. Isso é a prosperidade de Deus na tua vida. Busque por essa prosperidade, porque um homem que é próspero em Cristo, ele domina a sua família, ele domina, não estou dizendo de domínio, de impor, mas eu quero dizer assim, que ele é transformador pelo Espírito Santo. Se você estiver próspero de Cristo na tua vida, as pessoas à tua volta vão ser moldadas, vão ser mudadas, vão ser transformadas. Os bêbados, drogados, tá? As pessoas que se achegarem a você vão ser transformadas, porque você tem algo a dar para elas. Você não tem esmola que é dinheiro, você tem Cristo. Não tenho ouro e não tenho prata, mas aquilo que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. É disso que a igreja está precisando. É essa pobreza que as igrejas têm hoje. Porque hoje as igrejas elas só têm dinheiro, mas elas não têm autoridade em Cristo para falar levanta e anda. E é disso que o Senhor quer tratar nessa noite. As águas do Senhor estão fluindo sobre esse lugar. As águas do Senhor estão banhando esse lugar. E aquele que quer receba em nome de Jesus nessa noite. Glória a Deus. Abre tua Bíblia no livro de Ezequiel.
Ezequiel 47. Depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que dá para o oriente. E corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Ele me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque essas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada. De modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Contudo, os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para sal. Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Abre a tua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 7. Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Você crê no Senhor nessa noite? Do teu interior flui rio de águas vivas. Jesus falou assim: eu derrubarei esse templo, e em 3 dias eu construirei um novo templo. Um templo que ele não é construído por mãos de homens. E eu habitarei nesse templo. Pelo tornozelo, igreja, não tem templo de Deus. Pelo joelho, a água não tem templo de Deus. Pelos lombos, não tem templo de Deus. Mas quando não tem mais condições de você atravessar a passo o rio, você vai ter que entrar na dependência de Deus, porque senão você vai morrer. E quando você entra na dependência de Deus, igreja, rio de águas vivas fluirão de você. O Senhor vai habitar o teu templo. Você vai ser o templo do Senhor. E as coisas não vão ser mais feitas como você imagina. Você não vai ter mais o controle, porque dentro da água, igreja, dentro de um rio onde você não tem mais o que fazer, as tuas forças esmorecem. As tuas forças, quem nada sabe como você nadar, vão morrer no primeiro minuto.
Mas quem nada sabe, chega um ponto que você não vai aguentar mais. Aí é dependência do Senhor. E é assim, igreja, quando nós tomamos conta das coisas, quando a gente não deixa o rio fluir, o rio que desce do céu fluir nas nossas vidas, igreja, e a gente começa a querer estar na beira da praia, só na beira do rio, lá onde eu tenho o controle de tudo, aí chega um ponto que o nosso templo ele não é habitado pelo Senhor. Mas nós precisamos mergulhar nesse rio, igreja. Mergulhar nesse rio, e quando a gente mergulhar nesse rio, a gente não vai enxergar mais nada, a gente não vai ver mais nada, não, porque a gente vai estar na dependência do nosso Senhor. E quando nós estivermos na dependência do nosso Senhor, o morto vai levantar, o paralítico vai andar, as coisas vão fluir na tua casa, as coisas vão acontecer na tua vida, você não vai ser mais mendigado, você não vai ser mais soberbo, obstinado, você não vai ter mais arrogância, você não vai ter mais nada, porque há um Deus habitando na tua vida. A dependência do Senhor, é disso que nós precisamos, depender do nosso Deus. E quando nós estivermos mergulhados no Senhor, a soberba não vai chegar nas nossas vidas. Eu escutei uma palavra da Camila Barros uma vez, e ela falou até de uma simples pregação. Mas como pregou bem, a sogra dela falou: ei Camila, presta atenção, hein? Presta atenção, porque muitas vezes a grandeza ela não desce nem do púlpito. Igreja, a humildade. Humilha-te ao Senhor, seja humilde na presença do Senhor. E sabe como isso acontece, igreja? Quando estamos mergulhados no Senhor, quando estamos nele, igreja. Porque o homem, o inimigo introduziu o mal, e a soberba, a grandeza, a avareza, são coisas que vêm do inimigo, e essas coisas elas estão aonde? Na beira da praia. Essas coisas estão o quê? Porque o inimigo ele está ao derredor, igreja. Ao derredor, aonde está ao derredor? É na beira da praia, igreja. Mas quando você mergulha naquele mar, quando você mergulha no Senhor, ali o inimigo ele não consegue chegar na tua vida. Glória a Deus, aleluia. E aqueles que têm sede, venham e bebam da água da vida. A água da vida que é transformadora. O Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, aquele que falou para aquela mulher: ei, se você soubesse quem está te pedindo água. Oh, glória a Deus, aleluia. Se a igreja soubesse da grandeza do nosso Deus, do que Ele é capaz de fazer, Ele tem muito mais do que um carro e uma casa para te dar. Ele tem muito mais do que uma cura para te dar. Ele tem uma eternidade para colocar nas suas mãos. Ele tem uma eternidade. Ele tem os frutos do Espírito Santo para colocar nas tuas mãos. Mansidão, bondade, amor, tranquilidade, domínio próprio. Isso não é palpável, né? Asaf, ele olhou ao seu redor e viu, ele olhou ao seu redor e viu como o ímpio prosperava, como o ímpio prospera. Como as pessoas lá de fora brilham. Sabe por que elas brilham? Porque você não mergulhou na água. Sabe por que você olha lá para fora e você vê que as coisas acontecem para o homem mau? Porque você ainda não mergulhou nas águas e não deixou o seu espírito ser templo do Senhor. Porque a hora que você mergulhar, o Senhor vai te revelar o terceiro céu, e você vai ver a podridão que é essa terra, e você vai ver que tudo que está sobre essa terra, nada tem valor comparado àquilo que Deus tem para a tua vida. E sabe, você pensa: mas você fala isso porque você é próspero, porque você está bem. Não, eu já passei por momentos difíceis. Eu já passei por enfermidades. Eu já cheguei a ponto de achar que eu perderia alguém que eu amava para a morte. Eu já pensei a tal ponto que eu tinha uma enfermidade de morte. E isso não fez com que o brilho do Senhor saísse do meu rosto. Quando eu ganhava, que você está em pecado, como Jó ganhou, os seus servos, os seus amigos. Você tem que ver, Jó, o que está acontecendo com você, porque você pecou contra o Senhor.
Mas aquele que está mergulhado no Senhor, ele sabe que se algo é uma peneira do Senhor, e se precisar passar pela peneira, eu quero passar pela peneira, porque eu quero ir para o céu, igreja. Eu não quero perder a minha salvação. Eu quero que o Senhor me exorte. Eu quero que o Senhor traga-me para próximo dele. Nem que seja sem uma perna, sem uma mão, sem nada. Mas eu quero ir para a eternidade. Porque a palavra do Senhor fala assim que quando nós estivermos um corpo glorificado, nós vamos ser primeiros. O único que recebeu um corpo glorificado e ficou com as marcas é o nosso Deus. As marcas da cruz. As marcas da cruz que o feriram. Esse é o único que permaneceu. Mas nós não. A palavra diz que nosso corpo será glorificado e transformado. E nós seremos novos. Não temam o inimigo. Não temam o inimigo, porque aquele que jorra água viva, aquele que pode não só matar o homem, mas pode jogar a sua alma e o seu espírito ao inferno, permanece. Busque por esse, busque pela transformação por esse. Ele é o único, igreja. Ele é o único, e eu digo assim, que aqui não existe mais leite. Não existe, não há por que leite, igreja. Eu quero dizer que salmos não salvam. Salmos, igreja, não expulsa o demônio. Se você está acostumado a ler coisas bonitas só, está na hora de você buscar pelas profundezas do Senhor. Porque olhar a praia lá de fora é bonito. Contemplar os salmos que Davi escreveu é bonito. Mas viver o que Davi viveu para escrever os salmos é para homens de guerra. É para mulheres guerreiras do Senhor. É olhar para o além dos montes, aonde sacrificava. Eleva os meus olhos para os montes. Sacrifícios aos demônios, soberbas. Mas eu elevo os meus olhos além dos montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Não dos salmos, mas do Senhor dos salmos. Aleluia. A minha esperança vem dele. A minha alegria vem dele. A palavra vem dele, igreja. Oh, aleluia. Quando Davi venceu aquele Golias, tinha uma palavra sobre ele. Eu digo, tem uma palavra sobre a tua vida. Aquele que beber da minha água, esse é transformador. Esse é onde coloca a planta dos seus pés. O inimigo tem que sair. O inimigo tem que cair por terra. Aonde estiver jorrando a água de Cristo, igreja, não tem demônio que prevaleça de pé. Expulsa da tua casa, expulsa da tua vida. Não aceite. Bota essa roupa de guerra. Está com medo, Davi? Claro que estou, mas sobre uma palavra, eu vou a você, não nas minhas forças, mas eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Há uma luz sobre a tua vida. As suas mãos são ungidas. O inimigo vem tentar ofuscar o brilho do Espírito Santo sobre você. Mas receba nessa noite a unção de Cristo. Receba. Oh, aleluia. Deixa com que a água, deixa com que os rios corram sobre a tua vida. Deixa com que os rios corram sobre a tua vida. Aleluia. Davi pegou homens
homens que não valiam nada segundo a humanidade, homens que foram jogados fora, homens que não prestavam, e ele, um único homem, transformou todos aqueles homens em guerreiros. Um único homem de Davi conseguia matar quase um exército inteiro, igreja. E era Davi? Não, era o rio, era o Senhor que corria sobre aquele homem. Ele deixava com que as águas fluíssem sobre a vida dele, e o Senhor o enchia do Espírito Santo, e por onde ele passava, ele era transformador. Que nós sejamos transformadores nessa noite, que nós sejamos cheios da glória do Senhor, cheios do Espírito Santo do Senhor, e que por onde nós passar, nós não sejamos influenciados, mas nós sejamos influenciadores da palavra de Deus. Dentro do nosso lar, primeiro transformando e mudando, e depois para os confins da terra, diz o Senhor. Se enche, igreja, se encha nesse momento de Deus na tua vida. Vai mergulhando, mergulha nessa água. Que o teu trabalho não seja um empecilho de você ter uma vida com Deus. Que as coisas que os teus afazeres não sejam um empecilho, não sejam nada a mais, não sejam coisas que te tirem da graça. Aleluia. Seja uma vida com Ele. Quando Samuel chega para Saul e fala: Saul, o que você fez, Saul? Por que você desobedeceu a Deus, Saul? E ele fala assim, que a obediência ao Senhor é melhor do que qualquer sacrifício. Se há algo na tua vida, se você é nervoso, nervosa, se o teu coração não é puro, parecia mal, se você é soberbo, se você é mesquinho, e assim por diante, se converta ao Senhor. Porque os frutos do Espírito Santo não é maldade, não é olhar invejoso. Os frutos do Espírito Santo não é raiva, não é casa desarrumada. Aquele que deixa o Senhor entrar e fazer morada no seu coração, esse é transformado pelos frutos do Espírito Santo, pela mansidão, pela tranquilidade, pela bondade, pelo domínio próprio. Eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui para dar um conselho. Se isso acontece com você, se policie. Que o homem analise a si mesmo. Faça uma análise da sua vida. É tão gostoso, igreja, quando o Espírito Santo está em nós. É tão bom. É tão bom, igreja, quando a gente sente um rio fluindo em nossas vidas. Qualquer palavra faz descer lágrimas dos nossos olhos. Mas quando o homem endurece seu coração, olha, só Deus, igreja. Que nessa noite, o Senhor nos abençoe e nos leve nesse rio. E que a gente esteja dispostos a mergulhar, que a gente esteja disposto a abrir o nosso tempo para Ele e deixar com que Ele faça morada nas nossas vidas, e deixar com que o Senhor ministre ao nosso coração. Não se tarde, não queira sair da presença dEle tão cedo. Porque pode ser que um dia Ele nos rejeite na eternidade.
Quem vai morar com ele, igreja? É aquele que está com ele. Eu não estou falando do culto. Eu não estou falando do culto. Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Era costume. Mas Paulo falou assim: nós vamos orar sem cessar. Eu estou falando disso, igreja. Esteja 24 horas por dia com ele, sem cessar, sem cessar. É ministrando, é orando, é louvando, é conversando com ele. É no teu trabalho, é na tua casa, é no teu lar. É dormindo. Até dormindo o Senhor nos revela sonhos, Alice. Até dormindo Ele traz a presença dEle para nós, né, igreja? Ele é tão maravilhoso. E se nós soubéssemos as coisas grandes e firmes que Ele tem para nos mostrar, eu acho que a gente ia se trancar no quarto e não sair mais da presença dEle. E Ele tem coisas grandes. Ele tem uma palavra sobre cada filho dos pais que estão aqui. Ele tem algo para cada marido, para cada esposa. Ele quer fazer, Ele quer salvar as pessoas através de nós. Mas nós mesmos, muitas vezes, estamos nos perdendo pelo caminho. Nós mesmos estamos nos perdendo e perdendo os que nós deveríamos ganhar. Então vamos nos analisar nessa noite. Vamos fazer uma varredura no nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. Pedir pela misericórdia de Deus. E que Ele nos leve a esse rio e que a gente possa mergulhar com Ele, ser dependente dEle. Amém? Vamos nos colocar em pé. Senhor, eu te agradeço por esse momento, por essa palavra. Em teu nome, Jesus, eu declaro que a semana que vem por aí, ó Deus, seja abençoada, seja uma semana de livramentos, e que o Senhor nos guarde de todo mal, e que assim seja. Amém. Amém.